capítulo 31. Profeta Jeremias, capítulo 31. Eu quero ler a partir do verso 9. Eu vou pedir o máximo da sua atenção essa noite, a sua compreensão. Eu estou mergulhada numa unção poderosa, meu corpo está tremendo da cabeça aos pés, minhas mãos estão frias, e quando eu sinto isso, é porque Deus vai trazer algo poderoso sobre nós. Então eu preciso que você abra seu coração, sua mente, para prestar bem atenção no que vai ser dito, alcançar o segredo do coração de Deus, porque sem segredos fica difícil. Então, evite conversar, evite se distrair, porque as águas que vão descer sobre nós essa noite são águas de prosperidade. Você precisa aprender delas, para nunca mais viver sem essas águas na sua vida. Amém? Jeremias capítulo 31, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: virão com choro e com súplica os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei da gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, poderoso em majestade, em glória, em autoridade. Nessa noite estamos aqui buscando a tua santa palavra, porque cremos que o caminho é esse, não há outro. Buscando a tua palavra, ouvindo os teus segredos, é que o Senhor fará de nós uma nação forte e poderosa. É por isso, Deus, que eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Esse altar é teu de honra e direito, ministra sobre nós, porque só o Senhor sabe a fórmula. Só o Senhor sabe o verdadeiro caminho, só o Senhor sabe onde temos que trilhar. Fala conosco nesta noite, que todo ouvido ouça a santa palavra de Deus. Transforma e cativo toda a mente e coração essa noite. Prega a tua palavra com autoridade e poder. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você pode, glorifica o teu Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A palavra de Jeremias, capítulo 31, é um grande mistério. O profeta Jeremias, como qualquer outro profeta, tinha revelações de Deus a respeito das circunstâncias sobre Israel. E quando ele escreve o capítulo 31 para nós, Jeremias estava contando um pouquinho da história da nação de Israel. Israel, como a pastora disse na hora da oferta, recebeu por herança uma terra poderosa. Recebeu por herança a grande perspectiva do coração de Deus. Um lugar, como é que eu vou dizer para você entender? Um lugar para o povo ser feliz. Deus preparou o lugar para o povo crescer e ser feliz.
É bem verdade que depois que o povo conquistou a terra de Israel, o povo entrou em Israel, algumas coisas começaram a acontecer que não permitiram que o povo vivesse toda a plenitude do sonho do coração de Deus. Eles colocaram a alma deles à frente. Eles colocaram as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos à frente da vontade soberana de Deus. E por muitas vezes, esses caminhos foram, ao invés de se estreitar, foram se alargando, foram se distanciando da presença do Senhor. Aí a Bíblia é muito clara em vários textos. Eles caíram debaixo de idolatria, pecaram blasfemando contra Deus, murmuraram contra o Senhor. E Deus então, por causa de tantos pecados, Deus começou a permitir que algumas guerras que Israel precisava passar para vencer, Deus permitiu que em alguma dessas guerras o povo perdesse a batalha. Então, o povo começou a perder uma batalha aqui, começou a perder uma batalha ali, e a Bíblia Sagrada diz que por causa dessa estrutura, que eles não conseguiram conquistar todo o terreno, não conseguiram conquistar todo o espaço, Israel é dividido em 2 reinos. Olha aqui para mim. Israel passa a ser dividido então pelo reino do norte e pelo reino do norte e pelo reino do sul. E aí a profecia de Jeremias capítulo 21 veio, quando Deus começa a dizer assim: eu fiz o mais difícil. Eu trouxe o povo cativo a uma terra de libertação. Eu trabalhei na vida de grandes homens para que eles pudessem chegar no lugar que eu tinha prometido para eles. É bem verdade que algumas coisas aconteceram e eles perderam o caminho, perderam a sequência da história e por isso foram prejudicados. Mas eu, o Senhor, venho aqui dizer no dia de hoje que eu quero estabelecer uma nova aliança sobre Israel. Eu estou disposto a fazer algo novo. Eu estou disposto a fazer algo que realmente vai transformar Israel na nação que vive os meus sonhos. Não só a Israel que tomou posse de uma terra, mas a Israel que consegue viver meus sonhos na plenitude. Diga para esse irmão: sou eu, amigo. Aí o Jeremias disse assim, através da santa palavra de Deus, Deus falando: eu estou disposto a fazer essa aliança, mas eu preciso unir o reino do norte com o reino do sul. Enquanto a casa estiver dividida, ela não prospera, ela não subsiste. A grande nação de Israel dividida em 2 polos, reino do norte e reino do sul, governos diferentes, autoridades diferentes, línguas diferentes, pensamentos diferentes. Deus veio para Jeremias e disse assim: eu quero estabelecer uma nova aliança, mas do jeito que está não dá não. Eu vou ter que fazer alguma coisa para que os reinos se unam, para que o norte venha e o sul também, e como um só reino mais uma vez, como um só pensamento, um só coração, eu posso então entregar a Israel o sonho do meu coração. Aí ele começa a descrever o episódio, como é que isso ia acontecer. Aí eu separei o versículo 9, acompanhe comigo. Aí ele diz assim: virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei a ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Então olha aqui para mim. Deus disse assim: vai apertar. Vai apertar porque vai chegar um tempo onde vai acontecer um arrependimento genuíno e verdadeiro. Vai apertar de uma forma onde vai haver um entendimento da necessidade de voltar. Um entendimento da necessidade de se voltar para Deus, buscar a vontade de Deus e desejar exatamente aquilo que Deus quer. Então ele começa a dizer para Jeremias:
eles vão me procurar, Jeremias. Eles vão me procurar, olha o que eu estou dizendo para você, com o coração apertado. Eles vão me procurar angustiados. Eles vão me procurar com um choro. Eles vão me procurar porque eles estão na terra, mas não vivem as promessas. Eles estão na terra da bênção, mas não conseguem que a bênção chegue até eles. Então a ficha vai cair. Quando a ficha cair, eles vão olhar para mim e vão me buscar de verdade. Com todo o seu coração, vão vir chorando. E ó, Jeremias, vão vir com súplicas. Vão vir pedindo pelo amor de Deus. Vão vir pedindo, é a última chance, me dá a chance porque eu quero. Aí, eu, o Senhor, vou ouvi-los. Eu, o Senhor, vou receber esse choro, vou receber esse pranto, vou receber essa súplica. Eu, o Senhor, vou agregá-los. Aí ele entrega o segredo. Aí ele diz assim, vou fazer, acompanha aí para a gente ler exatamente igual. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas. Eu vou guiá-los aos ribeiros e vou fazer um caminho reto, um caminho sem tropeço, um caminho que não haja desvios, porque é claro que eu quero que eles cheguem. É claro que é o sonho do meu coração que eles alcancem a promessa na totalidade. Eu não sou Deus de ficar confundindo. Eu não sou Deus de ficar brincando de pregar peça. Eu não sou Deus de ficar contando história torta. Quando o povo se converte de verdade e pede a minha ajuda, eu vou colocar eles no caminho certo, numa reta só, para chegar logo, porque é o desejo do meu coração. Agora, o primeiro segredo que ele entrega para nós é que ele diz assim, eu vou colocar eles ao lado, eu vou colocar eles paralelo, do lado de ribeiros de águas. Você lembra, no primeiro dia de campanha, se você não pôde vir, pega o DVD, para você ouvir o que Deus entregou para nós. Os ribeiros de água falam de águas que já são vistas. Falam de riachos, falam de pequenos rios, águas rasas, mas volumes de águas que nós vemos com o olho natural. O que Deus estava dizendo para Jeremias é, Jeremias, eles vão se arrepender, eles vão pedir a minha ajuda e eu vou colocar eles do lado, olha o que eu vou dizer, de uma palavra que eles já conhecem. Eu vou colocar eles do lado de uma unção que já foi revelado a eles. São ribeiros de águas. Águas que são vistas. Eu vou colocar eles para andar e caminhar do lado de águas que já foram vistas, que são conhecidas. A única coisa que eu vou fazer é ensinar para eles um caminho reto. Para que eles não olhem nem para a direita nem para a esquerda. Para que eles possam chegar a esse lugar com mais rapidez. Mas Jeremias, não tem segredo nesse negócio. Quando eles se arrependerem e decidirem vir a mim de todo o coração, eu vou só reencaminhar eles a algo que eles já conhecem, mas que infelizmente não estão vivendo mais. Fala para esse irmão que está ao seu lado, andar ao lado de ribeiros é voltar ao início do sonho, da promessa. E aí, Jeremias continua decifrando, através da santa palavra de Deus, o que vai acontecer. Aí ele diz para nós, no versículo 10, ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor o seu rebanho. Ele anuncia, eu estou juntando o reino do norte com o reino do sul. Eu vou juntar os dois. Porque você quer saber como é que prospera, amigo? Tem que trazer unidade. Você quer saber como é que eu vou resgatá-los e fazê-los mergulhar em sonhos do meu coração? Não fazer apenas com que eles vivam nessa terra, mas que eles desfrutem de tudo que eu tenho para eles. Não dá para serem divididos em reino do norte e do sul. Não dá para eles terem dois governos. Não dá para eles se dividirem em duas formas de pensamento. Eu preciso uni-los num só. Ah, Jeremias,
três. E quando eu os uni-los num só, todas as nações vão saber que o mesmo Deus que os espalhou por causa da desobediência, da idolatria e das abominações, os fez congregar novamente como um só povo, uma só nação, para desfrutar do melhor de Deus. Aí o texto diz para nós que quando o reino do norte e o reino do sul se convergem em prol de olhar para Deus, de buscar ao Senhor, Deus dá a eles um caminho que não é segredo para ninguém. Mostra a eles um caminho que não é segredo para ninguém e faz com que eles voltem juntos para a grande Sião, que é o lugar mais alto, o lugar mais poderoso. Aí o Jeremias começa a entregar para nós. Vê aí no versículo 12. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos, olha aqui para mim. Olha o que Deus falou para Jeremias. Eles vão cantar, Jeremias. Eles vão festejar. Eles vão se exaltar de uma forma que você nunca viu. Mas vou te contar o segredo. Sabe por que eles vão fazer essa festa toda? Por causa por causa daquilo que eu vou dar para eles. Daquilo que eu, o Senhor, vou colocar na mão deles. Olha aí, compõe o texto que ele diz. Ele diz: do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros, a sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Deus estava dizendo para Jeremias: quando eles se unirem e se arrependerem de verdade e vierem ao meu encontro, eu vou mostrar a eles o caminho que é facinho de descobrir, mas que vão fazer eles chegarem ao alto lugar. E eles lá vão fazer a festa. Lá eles vão celebrar com alegria e júbilo por tudo aquilo que eu vou colocar na mão deles. Toda espécie de coisas, toda sorte de bênçãos eu vou entregar na mão deles e eles vão se alegrar. Ô Jeremias, eles vão ficar tão alegres e tão felizes que a sua alma será como um jardim regado, florido. Não tem, o que significa isso, pastora? Não tem mais alma triste, não tem mais choro, não tem mais inquietude, aflição. Alma como um jardim regado, é um jardim cuidado, amigo, que tem flor, que é bonito de se ver. Todo mundo quer andar com esse camarada, porque além de ter a prosperidade de Deus, ele tem a alma regada pelo Espírito do Senhor. Aí ele continua, ele diz assim: e nunca mais desfalecerão. Porque aqui a gente fica triste quando a coisa dá errada, mas quando tudo está bem a gente fica alegre. Quando Deus entrega na nossa mão aquilo que a gente tem pedido, aquilo que a gente tem orado, aquilo que a gente tem sonhado, não tem motivo para você murmurar. Ou tem? Tem motivo para você fazer queixa contra Deus? Tem motivo para você ficar com a cara amarrada, fechada e triste? Não, amigo. Olha o que Jeremias disse através do Senhor. Quando eles receberem tudo aquilo que eu tenho para eles, eles não vão mais desfalecer, eles não vão mais perder a força, a coragem, eles não vão ficar mais com cara triste, porque não tem mais motivo. Agora só tem motivo para se alegrar, só tem motivo para regozijar, só tem motivo para cantar em adoração ao Senhor. Aí ele continua e diz: a virgem se alegrará, no versículo 13, na dança. Os jovens, os velhos, tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Ele confirma aquilo que eu disse no versículo anterior. Aí olha o último versículo, 14. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes. Olha aqui, sangue de Cristo tem poder. Ele não está dizendo que o sacerdote vai ser gordo, não. Está repreendido pelo sangue de Jesus. A gordura representa a unção. Então o que ele quer dizer aí, ó, saciarei de unção, de poder, de autoridade, a alma dos sacerdotes. E o meu povo se fartará com a minha bondade. No original em hebraico, não é revelado como minha bondade, mas como a minha porção de fazer o bem, de dar. Então por isso que tem algumas versões que diz assim: se fartará com os meus bens. Quem tem essa versão aqui? Porque se refere ao dar, não bondade
de só ser bom, mas bondade no dar, no abençoar, no fazer prosperar. Então, qual é o grande segredo da história de Jeremias 31? Deus alertou Jeremias e disse: amigo, eles estão divididos. Dividido não tem jeito não, dividido não dá. Eles vão precisar se unir, eles vão precisar vir até mim. Eu vou precisar mostrar para eles mais uma vez o caminho que eles têm que seguir, mais uma vez o caminho que eles têm que trilhar. E quando eles chegarem em Sião, que é a terra prometida, que é o lugar dos sonhos, eu vou dar para eles tudo aquilo que eu prometi. E a alegria vai ser restaurada, porque chega de perder. Chega de perder por causa de divisão, de guerra, por causa de consciência, por causa de alma. Chega de perder. Eu quero fazer do meu povo um só. E quando eles forem um só, poder entregar para eles tudo aquilo que eu tenho. O que eu preciso fazer você entender essa noite é que o reino do norte representa a mente, a consciência, a razão. Grava assim, ó. Reino do norte, mente. Reino do sul, fala alto. Reino do norte, reino do sul. Toda vez que você for ler na Bíblia Sagrada, você se atenta a esse detalhe. Toda vez que a Bíblia falar o reino do norte, você já lembra. Homens mergulhados na mente, na razão. Homens da lei. Homens que buscam a religião, os preceitos. Quando a Bíblia Sagrada fala a respeito do reino do sul, e fala de homens envolvidos pelo coração, mergulhados na emoção. Olha o segredo que eu vou te contar. É por isso que Jesus Cristo começou o ministério dele pregando o reino do norte. Pergunta para mim, por quê, pastora? É porque primeiro tem que transformar a mente, para depois abrir o coração. Primeiro transforma aqui, para depois Deus fazer aqui. Então Jesus sobe ao reino do norte, começa a pregar, para lá, para quebrar com a religiosidade, para quebrar com a forma dura de entendimento. Porque ele sabia que depois que ele descesse para Judá, depois que ele descesse para o reino do sul, eles são um coração, eles são alma. Eles iam ver os cegos sendo curados, iam chorar. Eles iam ver os aleijados andando, iam se compadecer, iam se alegrar com a dor, com o milagre, com as circunstâncias, porque eles eram coração. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. O que Deus quer conosco? O que Deus quer nos ensinar essa noite? Deus precisa unir o teu reino do norte e o teu reino do sul. Deus precisa trazer equilíbrio entre o teu reino do norte e o teu reino do sul, entre a tua e o teu. Não adianta você conhecer a Escritura, a palavra, não adianta você meditar na Santa Palavra, não adianta você falar os textos bíblicos de cabeça, não adianta você conhecer o que pode e o que não pode, se o reino do norte domina, o sul é frio. Se o reino do norte domina, se a mente domina, se a consciência manda, amigo, o teu coração é frio. Você não consegue ter compaixão, você não consegue compartilhar, dividir, você não consegue sonhar, você não consegue ter emoções. Por quê? Porque o reino do norte manda. E o problema é quando é o contrário. Tem muita gente que o que manda é o reino do sul. E quando o reino do sul manda, você é só emoção. Tá tudo bem, o vento mudou, você vira também junto com ele. Você perde a fé, você perde a coragem, você perde a força. Quando você é guiado pelo reino do sul, você só tem coração. Um dia está muito bom, o outro dia não está mais, porque você não está afim. As emoções governam a sua vida. Você não tem equilíbrio. Ou você é muito, ou você não é nada. Existe uma inconstância dentro de você, radical. Você não consegue permanecer, uma instabilidade. Hoje está tudo bem, amanhã você tem depressão. Por quê, pastora? Porque não é o reino do norte que está dominando a sua vida, é o reino do sul. O reino do sul que traz a alma à flor da pele. Posso falar? Posso falar? O reino do sul faz a gente falar o que não deve. O reino do sul faz a gente dar opinião que não deve. O reino do sul faz a gente omitir, falar coisas
e demonstrar coisas de formas exageradas que não agradam o coração de Deus. Ah, pastora, a senhora está avacalhando. E as pessoas que são governadas pelo Reino do Norte? Ah, essas são religiosas. Essas são religiosas, criteriosas, julgadoras. Essas acham que têm a razão, são donos da verdade. Essas acham, não importa a opinião do outro, não importa o comentário do outro, o Reino do Norte domina, manda, ele não ouve ninguém, ele não segue conselhos, ele acredita naquilo que ele mesmo trilhou e ele vai sozinho, porque quem é governado pelo Reino do Norte tem dificuldade de se relacionar. Pronto, falei. Olha para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele assim: quem tem governado a sua vida? O Reino do Norte ou o Reino do Sul? O grande segredo que Deus quis ensinar a Jeremias era dizer a Jeremias: ô meu filho, ter razão é bom. Imagina se meu povo não tivesse razão. Crer na lei é fantástico. Ser guiado pelos estatutos, pelas doutrinas, pelas regras, é perfeito, que traz ordem. Mas ninguém é salvo pela razão. A palavra de Deus diz que você tem que crer no seu. Crer no seu? Não dá também para ser governado pelo Reino do Sul. Porque quando a gente tem emoção demais, a gente não dá valor à lei. É por isso que tem uns camaradas que levantam a mão e dizem: eu amo Jesus, eu amo o Senhor, eu amo, eu amo, eu amo. Mas é insubmissa à autoridade, é rebelde, transgride a lei, porque é governado pelo Reino do Sul, a alma aparece e a mente, está bem fora dele. O que Deus veio dizer a Israel, e eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite, na autoridade do nome de Jesus, só tem um jeito de prosperar sobre essa terra. Só tem um jeito de ter suas mãos ungidas para tudo que você tocar, Deus abençoar. Só tem um jeito de Deus colocar você num lugar de realização de sonhos, não só de cumprimento de necessidades. Só tem um jeito de Deus estabelecer sobre a tua vida o melhor. É quando você se arrepende e diz para o Senhor: une o Reino do Norte ao Reino do Sul. Traz equilíbrio sobre a minha vida. Gera razão com emoção e gera emoção com razão. Porque não dá para viver um reino sem o outro. Não dá para caminhar uma parte sem a outra. Os dois unidos geram equilíbrio. E quando os dois estão juntos, o Senhor nos leva a Sião. Aleluia! Aplauda o Senhor. Jeremias recebeu a mensagem de Deus, entendendo que uma hora, quando a vida apertasse o ser humano, ele ia reconhecer a sua necessidade de buscar a Deus de verdade, com arrependimento. Quando eu busco a Deus de verdade, com arrependimento, reconhecendo que existe um desequilíbrio na minha vida. Pastor, eu sou difícil. Eu sou temperamental. Eu sou agitado, eu sou inquieto. Eu não consigo prestar atenção na palavra. Eu fico olhando para o lado, porque eu sou assim. Amigo, começa a pedir a Deus para o Reino do Norte se manifestar. Porque se o Reino do Sul está mandando em você, e você não consegue ter equilíbrio sobre as coisas, não tem jeito de Deus entregar à sua mão o melhor. Porque se Deus entregar os maiores sonhos na mão de alguém que é governado pelo Reino do Sul, em uma semana ele perde tudo, porque ele é emocional. Se Deus entregar sonhos poderosos na vida das pessoas que são governadas pelo Reino do Norte, pela mente, eles vão pecar contra Deus no egoísmo. Eles vão pecar contra Deus na sua insensibilidade. Vão pecar contra Deus porque eles vão ser soberbos. Vão se comparar aos ímpios.
Porque eles vão começar a dizer, eu mereço porque eu sei, porque eu conheço, porque eu sou o Todo-Poderoso. Deus está dizendo para nós assim, amigo, do mesmo jeito que eu chamei Jeremias para uma conversa, eu estou chamando você à catedral hoje. Vamos parar com esse negócio? Admite que existe um reino governando sobre a sua vida. Admite que tem um dos dois lados que é mais forte, mais evidente. E que isso por muitas vezes já te atrapalhou. Isso por muitas vezes já fez você perder o emprego. Já roubou de você as grandes oportunidades da sua vida. Porque você fala demais, você é agitado demais. Ou então porque você é cheio de autoconfiança. E não aceita ajuda. O Espírito de Deus está dizendo para nós essa noite. Só tem como levar a Sião quando o norte encontra o sul. Só tem como chegar a Sião, o ponto alto do meu projeto, do meu sonho para a sua vida. Quando você traz a sua mente cativa, você traz a sua alma cativa e juntos, com equilíbrio, buscam o Senhor nosso Deus. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Mas é claro que serve também para a vida financeira. Posso falar? Tem muitos amigos de profissão que pregam a palavra de dízimos e ofertas com emocionalismo. Quando eles vão falar de dízimo e oferta, eles contam histórias que fazem você chorar. Mexe com o teu emocional. E aí, você movido pela emoção, traz tudo que você tem e deposita no altar. Pastor, eu já fiz isso uma vez e Deus me abençoou. É claro que Deus vai abençoar. Porque quando a oferta chega no altar, ela é santificada, Deus recebe. O problema é que você não permaneceu na prosperidade. É ou não é? Estou perguntando, é ou não é? Por quê? Porque não teve equilíbrio. É por isso que nessa igreja, toda vez que eu falo de dízimos e a pastora fala de dízimos, a gente mostra pelo Reino do Norte o conhecimento da Santa Palavra. Porque lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz para nós que o único que tem o poder de sondar o coração do homem e convencê-lo é o Espírito Santo de Deus. Porque eu acredito que é com equilíbrio que a gente consegue alcançar as coisas. A palavra é ensinada e a gente depende do Espírito para que Ele faça um mover nas nossas vidas. É por isso que a igreja está do jeito que está. Porque a gente aprendeu a governar com equilíbrio. A gente aprendeu a ter o Reino do Norte junto com o Reino do Sul. Pastor, é o Reino do Norte, eu sou o Reino do Sul. Eu quero tudo para ontem. Ele diz assim, não dá. E a unidade gera prosperidade. A união dos dois reinos faz com que a gente cresça cada dia mais. Deus quer nessa noite, amigo, que você se renda a Jesus. Você diga para o Senhor essa noite, eu quero viver esse tempo de sonho. Eu quero viver esse tempo em que eu não vou precisar pedir, Deus vai me dar. Ah, pastora, vai a senhora contar essas histórias? É bíblico, amigo. A Santa Palavra diz isso para nós. Que antes de sair uma só palavra da minha boca, Deus já conhece o meu coração. Já trabalha a meu favor, já guia os meus caminhos. Mas para viver a esse nível, eu preciso de equilíbrio. Para viver esse nível, eu preciso que a minha razão não domine a minha alma, nem a minha alma domine a minha razão, mas que os dois andem juntos, trabalhem juntos em prol do reino. Eu creio porque vejo, mas creio também porque não vejo. Eu creio porque sinto, mas creio também porque não sinto. Porque o equilíbrio que traz maturidade ao crente. O que Deus está querendo fazer comigo e com você e com a sua casa nesses dias é trazer-nos a uma realidade. Porque não é só dando que se recebe, é trazendo unidade que Deus restaura a prosperidade. Não dá para viver com a casa dividida, com o teu coração, tua alma. A cabeça fala uma coisa, o coração fala outra. E os pensamentos se perdem. Ora você quer muito, amanhã você não quer nada.
Deus está dizendo, ó, vou te dar um conselho. Chora. Pede perdão a Deus. E vem. Vem porque eu já estou ouvindo a súplica. Vem porque eu entendo que você quer viver o melhor. Vem. Vem que eu vou te mostrar um caminho que você já conhece. Só vou te apresentar mais uma vez. Só vou dizer para você mais uma vez onde ele está, para você seguir ele. Agora o que eu vou dizer? Vem, porque é claro que eu quero cumprir esse sonho na sua vida. É claro que eu quero realizar os desejos do coração do meu povo. É claro que eu quero que o meu povo seja o povo mais feliz da terra, que tenha a prosperidade instaurada sobre a sua vida. O problema é que durante muitos anos, ao longo da construção do evangelho, foi pregado um evangelho de prosperidade sem transformação. Você dá que Deus faz, você entrega que Deus faz o milagre. Amigo, eu não tenho dúvidas que Deus tem poder para fazer tudo do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, quando Ele quiser. O problema é que eu não consigo permanecer próspero. A minha vida é uma vida de oscilações. Porque quando eu estou e faço, Deus faz. Mas quando a minha alma vira e eu fico de mal com Deus e eu deixo de fazer, as coisas param de acontecer. E Deus está dizendo assim, ó, para com isso. Posso falar? De verdade. Isso é coisa de menino. Para com isso. Gente que quer crescer na fé. Gente que quer chegar a lugar, galgar lugares altos, tem que ter consciência, precisa de equilíbrio. Precisa ter a cabeça e a alma no lugar. Unidas em prol da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Restaurados para um só foco, para uma só visão, para um só caminho. Chegar onde Deus quer. Para fazer uma autoanálise da sua casa, da sua família. Vê se por muitas vezes você não sentiu no seu coração que Deus se absteve de te abençoar por causa das murmurações. Vê, analisa friamente a sua casa, o seu coração, a sua vida financeira. Quantas vezes você sabia que Deus podia fazer mais e Deus não fez? Porque você estava vivendo debaixo de briga. Você estava com a sua cabeça virada. Difícil de se encontrar, até mesmo com o Senhor. Deus está falando para mim e para você. Quer mudar essa noite? Quer mudar essa realidade essa noite? Vamos trabalhar. Os que são sentimentais começarem a ter razão. E os que são cheios da razão começarem a ter o coração quebrantado. Começarem a ter alma sensível, porque esse equilíbrio é a porta que nos levará a Sião. Amém ou não amém? Acabou por aí, pastor? Esse é o grande segredo, esse é o mais importante. Mas não terminou por aí, eu vou terminar no Salmo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo capítulo 1, versículo 1. Você achou aí? Diga amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e... Olha aqui para mim. Ele traz dois versículos completamente diferentes. Um, ele diz, eu vou contar uma história. Vou contar a história de um homem que conseguiu alcançar os sonhos do coração de Deus. Vou contar a história de um homem que conseguiu alcançar tudo aquilo que Deus tinha planejado, desenhado e designado para ele. Você quer saber? Ele começa a contar essa história. Esse camarada aprendeu a controlar o seu coração. Esse camarada conseguiu ter controle sobre a sua vida, seus pensamentos, seus achismos. Esse camarada entendeu que a vontade de Deus tem que estar acima do seu próprio coração. A vontade de Deus tem que estar acima da sua própria vontade.
A vontade de Deus tem que estar acima dos seus próprios eu acho. E por aprender a ouvir a palavra, por aprender a ter um coração quebrantado, sensível a ouvir a voz de Deus, ele entendeu que não vale a pena ir na força, que não vale a pena ir no braço, que não vale a pena fazer as coisas conforme ele acha, que é muito mais válido ouvir e obedecer. Esse camarada passou a ter controle da sua própria vida. Esse camarada passou a ter controle das suas emoções. O que ele fez? Ele decidiu ser diferente. Ele diz, ele decidiu não andar no conselho dos ímpios. Ele decidiu não se deter no caminho de pecadores. Ele decidiu não se assentar na roda dos escarnecedores. Foi decisão, controlou a alma dele. Por mais que eu queira, por mais que eu tenha vontade, por mais que eu tenha desejo. Ei, alma, aquieta-te. Porque não é bom que seja assim. Não é bom que seja dessa forma. Não é bom que seja desse jeito. Alma, ó Reino do Sul, aquieta-te. Esse camarada que conseguiu alcançar tudo que Deus tinha para ele. Deu controle ao Reino do Sul. Deu ordem ao Reino do Sul. Para que ele se estabilizasse. Mas também trouxe o Reino do Norte para perto. E manifestou o bom lado do Reino do Norte. O bom lado do governo da mente. Acompanhei no versículo 2. Ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia. E ninguém tem prazer na mente. A gente sente prazer na alma. O começo do versículo 2 deixa claro que houve uma unidade de reinos. Ele controlou o que era desacerbado. Ele controlou o que era errado. Trouxe para perto e trouxe a razão como equilíbrio. Ele diz, o prazer dele agora, o coração, a alma dele que era inquieta, que andava com pecadores, que ouvia conselho de gente que não devia. Ele agora já consertou essa área da vida dele. Ele trouxe essa área para perto. E ele agora dedica a alma, o coração dele, para amar a palavra de Deus. Para amar o que Deus tem ensinado, o que Deus tem explicado. Aí ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Medita na sua lei de dia e de noite. Ele trouxe governo dos dois reinos para junto. Esse camarada, esse amigo que eu estou contando a história para você, tem um final feliz, porque ele conseguiu governar o norte, governar o sul e trazer os dois juntos a comando do reino dos céus. Quer saber o final da história? Olha aí o que está escrito, versículo 3. Hoje, depois de ter tido entendimento a respeito da unidade dos reinos, hoje esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha. E tudo quanto ele faz prospera na terra. Não tem uma regra errada, não tem um se, não tem um talvez, não tem um porventura. Deus está dizendo, quando você traz a razão e a emoção e o equilíbrio em Cristo Jesus, eu te planto como árvore junto a ribeiros de águas. Uma nova aliança, uma nova história é estruturada sobre a tua vida. Ele começa a dizer assim, eu preciso dizer para você, esse camarada hoje é visto como árvore que vive ao lado de ribeiros. O que são os ribeiros? Segredos que Deus já entregou, coisas que nós vimos, que nós já ouvimos falar, que Deus já nos ensinou. Não tem nada de sobrenatural, aleluia. Não tem nada de estratosférico. Não tem nada que opere coisas faraônicas. Deus está dizendo assim, esse camarada aprendeu a governar a sua vida. E ele decidiu morar do lado da fonte de águas. Ele decidiu morar do lado da fonte que vai alimentá-lo todos os dias da sua vida. A Bíblia diz, ele é como uma árvore plantado junto a ribeiros de água. Esse homem está plantado às verdades que Deus já nos ensinou
verdades básicas a respeito de prosperidade. Pergunta para mim, quais são, pastora? Você já sabe de cabeça. Como é que a gente faz para prosperar em Cristo Jesus? A gente dá o dízimo e oferta. Simples. Malaquias 3:10. Águas que todo mundo conhece, ribeiros que todo mundo alcança, águas rasas, porque teu pequeno, o pequenino de 7, 8 anos pode entrar lá beber dessas águas, porque são ensinamentos que nascem junto com o Evangelho, que nascem junto com a palavra de Deus. Esse homem foi plantado perto de ensinamentos tão claros e tão óbvios que todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui sabe que quando você dizima, Deus repreende o devorador, é ou não é? Você sabe que quando você oferta, Deus planta a tua semente e multiplica, é ou não é? Águas como ribeiros, águas que são vistas, todo mundo conhece. O segredo é que Deus disse assim, esse homem decidiu morar do lado dessas águas, plantado. O que significa isso, pastor? Ele escolheu uma terra para ele. É aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero crescer. É aqui que eu quero ficar do lado dessas águas, bebendo dessas águas, obedecendo ao Senhor, com os meus dízimos e as minhas ofertas. Essa terra que eu escolhi para mim. Então ele decide criar raízes. Amigo, não tem jeito. Você não é obrigado a ficar na catedral. Você não é obrigado a ficar em qualquer outra igreja. Mas escolhe uma terra e se planta lá. Não tem como Deus te prosperar se você ficar pulando de galho em galho. Não tem como Deus te prosperar se você ficar bebendo de águas, ribeiros diferentes, de fontes diferentes. Se planta do lado de um ribeiro, de lado de umas águas que tem te ensinado. Cria raízes lá. E não seja egoísta de só puxar pelas raízes o que te faz crescer, o que te faz bem. Seja bonito para que todo mundo que veja, olhe de fora e diga, essa árvore está plantada lá naquela terra. São bons, são benditos, são cheios de frutos, são ungidos, porque estão plantados lá naquela terra. Não seja um povo egoísta que planta suas raízes, suga todos os nutrientes que a terra tem para dar, bebe das águas e depois levanta as raízes e vai embora. Planta as tuas raízes e deixa as flores aparecerem, para que o camarada que está lá fora possa olhar e dizer assim, amigo, desde o dia que ele decidiu ter vida com Cristo, desde o dia que ele decidiu se plantar na igreja, desde o dia que ele decidiu ser membro de verdade, entregar sua vida para Jesus, ele agora é como árvore, cheio, alto, forte e com frutos para mostrar. Aleluia! Ele diz, não tem mistério não. Ele não faz nada mais do que a maioria. Ele não vem dormir na igreja. Ele não fica fazendo coisas excepcionais. Ele só decidiu ficar do lado das águas. E ele bebe daquelas águas simples. Onde ele dizima, onde ele oferta. Porque o mistério não está... O segredo não está no muito fazer. O segredo está na permanência, na estabilidade. O segredo está na consciência. O segredo está na equivalência dos dois reinos. É aí que está o segredo. Seria injusto, posso falar? Seria injusto Deus manifestar uma palavra complicada a respeito de prosperidade, se Ele sabe que no meio do povo tem pessoas ignorantes, tem pessoas com dificuldade de entendimento, de leitura, de alcançar. Deus não é injusto. Deus quer que todo justo nessa terra alcance essa prosperidade. Deus quer que todo justo nessa terra possa galgar os sonhos do coração dele. É por isso que a palavra é simples. É por isso que as águas são rasas. É para todo mundo beber dessas águas. Dá a tua oferta, entrega o teu dízimo, faz a tua parte, mas governa.
traga equilíbrio entre a tua mente e o teu coração. Pede ajuda. Reconhece que você tem defeitos. Reconhece que é difícil para você. Reconhece que a sua alma fala mais alto que a razão. Ou que a razão manda muitas vezes no seu coração. Reconhece a tua dificuldade. Vem para o altar de Deus. Derrama o teu choro, diz: chega, eu não aguento mais. Porque eu passei a minha vida toda ouvindo dizer que Deus é um Deus que prospera. Eu passei a minha vida toda ouvindo dizer que Deus é galardoador, que Deus dá, que Deus supre, que Deus faz milagre. Por que não acontece comigo? Eu tenho bebido dessas águas. Eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, eu tenho bebido dessas águas. Por que não acontece comigo? Porque o segredo não é só o beber das águas, amigo. O segredo é trazer equilíbrio. O segredo é pedir ajuda ao Senhor. O segredo é reconhecer que o reino do norte domina ou que o reino do sul domina e que você precisa de equilíbrio para Deus poder te plantar. Quando você aprender, se planta. Se planta na terra que você escolheu. Se planta na terra que agrada o teu coração. Se planta na terra onde Deus fala com você. Se planta na terra onde você sente a presença de Deus. Se planta na terra onde a voz alcança o teu coração. Mas se planta lá. Para que verdadeiramente, não só o céu, mas os homens possam ver diferença na sua vida. Foi tão bonito domingo. Eu saí daqui, a irmã está aí. Chegar para mim e falar: pastora, do dia que eu decidi, foi ou não foi que você disse? Do dia que eu decidi ficar aqui, trazer meu dízimo para esse lugar, Deus começou a me prosperar. Posso contar a novidade? Deus me abençoou, comprei meu carro. Quero que a senhora vá lá fora orar por mim. E eu ri, porque eu não podia contar para ela a palavra que eu ia pregar hoje. Mas hoje eu posso dizer do altar: minha irmã, você está no caminho certo, porque esse é o caminho. Isso é o que a palavra de Deus diz aos nossos corações. E o Senhor continuou falando desse homem feliz. E ele diz assim, já vou terminar. Ele decidiu ser plantado. Está bebendo dessas águas. E no seu devido tempo o fruto aparece. Posso falar? Fruto nenhum aparece do dia para a noite. Fruto tem que crescer. Você planta e Deus cresce. Você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Espera o fruto crescer. Os que são dominados pelo reino do sul são impacientes. Deus podia ter resolvido essa semana, não resolveu. Fruto não cresce em uma semana. Você entendeu? Diga amém. Ele continua e diz assim: cuja folhagem não murcha. Cuja sua folha não murcha. O que significa isso? Está sempre verdinho. Quem olha diz assim: ué, mas não está no inverno? No inverno as folhas ficam amarelas. No inverno as folhas caem. Esse camarada não. Esse camarada está no maior inverno. E a folha é verde. E está presa e não cai. O vento sacode, a chuva derrama e a folha não cai. Por quê? Porque ele aprendeu a estar firme na palavra. A sua esperança não vai embora. A sua esperança permanece no Senhor. Ele enfrenta o inverno, onde a maioria desiste, onde a maioria paralisa, onde a maioria perde tudo o que já tinha tido. Ele não. Ele está no inverno, mas não vive o inverno. Ele está nos dias maus, mas ele não vive os dias maus. Ele está na crise, mas ele não vive a crise. Porque é assim que Deus faz com os homens e as mulheres de Deus na terra. O mundo pode estar se destruindo, partindo em crise. A sua folha não vai cair. A sua folha não vai murchar. Porque essa é a palavra do Senhor. E ele termina e diz: e tudo quanto ele faz será bem. Tudo quanto ele faz será bem. Ele prosperará.
ao que Deus está dizendo para nós. Hoje, olha aqui para mim. Hoje, depende muito mais de você do que de mim. Pergunta para mim, por quê, pastor? Vamos lá, rapidinho, Ezequiel. Não ia ler não, mas vou ler. Ezequiel capítulo 47. Versículo 12. E eu termino por aqui. Passou tão rápido. Ezequiel 47. Versículo 12. Diz assim: junto ao rio, as ribanceiras, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem falhará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos. Até aí, a gente já sabe dessa história. Já expliquei para você no Salmo 1. Agora, olha o que ele continua a dizer aí. Porque as suas águas saem do... Porque as águas que sustentam os ribeiros, as águas que dão alimento para essas árvores, saem do santuário de Deus. Só o Senhor pode te prosperar. Só o Senhor pode derramar essas águas sobre nós. Só o Senhor libera essas águas do santuário para que eles criem os ribeiros. Através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, através das bem-aventuranças do Evangelho, esses ribeiros nos alcançam, porque eles têm origem, o santuário de Deus. Por isso que eu disse no início, hoje depende muito mais de você do que de Deus, porque as águas brotam aqui. Essas águas brotam daqui. E essas águas enchem os ribeiros. Cabe a mim ser plantado junto a elas. Cabe a mim buscar o equilíbrio para alcançar esses sonhos profundos que Deus tem para nós. Cabe a mim ter controle sobre a minha vida para não errar mais. Chega de eu ser emocional e perder as minhas coisas, abrir e fechar a empresa, perder negócios, escolher coisas, oportunidades que não me fazem crescer. Muito pelo contrário, geram despesas, eu perco dinheiro e você se questiona, por que Deus? Por que essas coisas acontecem comigo? Eu estou bebendo dessas águas, sou dizimista e sou ofertante, por que essas coisas acontecem comigo? E Deus está dizendo, porque do santuário vêm as águas que enchem o ribeiro, isso eu já sei. O que você não sabe é que para poder estabilizar você tem que unir os dois reinos. Esse papel quem vai fazer é você. Só você pode unir a tua razão e a tua mente em equilíbrio para não errar mais. Fala para esse irmão que está ao seu lado, nunca mais. Eu vou errar, nunca mais. Vou fazer nada por empolgação ou porque eu estou certo demais. Eu vou buscar a voz de Deus com equilíbrio, com sabedoria. Vou beber das águas, vou me plantar ao lado delas. Agora capricho de que vou receber o melhor dessa terra em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí! Aleluia!